Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Idealizando Negócios. Hoje iremos falar sobre o homem que estava sendo procurado pelo FBI. O FBI finalmente resolveu um de seus maiores casos de crime cibernético envolvendo a invasão de vários arquivos e sistemas de computador. Um dos mais notórios criminosos de Black Hat da web foi encontrado. Antes de começarmos, peço para que deixe seu like e comente sobre o que você achou do vídeo. Opa, você que está cansado de trabalhar para não ganhar muito dinheiro no fim do mês. Assim que acabar o vídeo, clique no primeiro link da descrição para saber como fazer uma renda extra apenas com o seu celular. Feito isso, bora pro vídeo. À medida que a tecnologia e os computadores se revolucionam, na virada do século XXI, os mesmos ocorrem com os hackers com chapéu preto. Nenhum hacker desta era tem um conhecimento mais fascinante e moralmente divisora do que o ucraniano gênio da tecnologia Maxim Popov, ao se entregar voluntariamente às autoridades imaginando uma vida livre na América como um especialista em segurança. O FBI pegou de surpresa em seguida. Após anos de colaboração na prisão e histórias de sucesso no FBI, Maxim jogou uma bola na curva por conta própria, derrubando um agente inocente no processo em que seus alvos sangraram milhões e seus esquemas eram tão difundidos e intrincados que mesmo os melhores detetives permanecem enganados. Descobriram que essa toupeira nunca foi realmente uma toupeira como um jovem crescendo na cidade ucraniana de Zitomir, 2 horas ao oeste de Kiev. Não demorou para que Maxim Popov fosse encontrado seus pés no mundo da informática. Ele dominou o básico técnico usando os computadores da escola, enquanto os americanos estavam aprendendo G no IBM. Maxim estavam desenvolvendo suas habilidades em um clone de uma empresa sediada em Kiev, chamado de Poisk, e ele era obcecado por ficção cyberpunk e assistiu novamente aos hackers de filmes de 1995 com Angelina Jolie mais vezes do que poderia contar em sua adolescência. O mantra de Maxim se tornou óbvio que ele seria um hacker de computador e planejava ganhar muito dinheiro ao fazê-lo. Só depois que o pai de Maxim comprou seu próprio PC aos 15 anos de idade ele pôde colocar seu fascínio e visão em prática. Empregos legítimos em tecnologias eram poucos e distantes entre si, enquanto jovens programadores experientes em computador eram abundantes. Esse desequilíbrio levou a hordas de jovens hackers com Maxim Popov no centro, enquanto Maxim não combinava as habilidades que ele dominava com uma vantagem social. Ele tinha um talento insaciável para manipular pessoas. Seu primeiro alvo roubado foram números de cartões de créditos. Ele ligava para o celular da América e os varejistas de computador colocavam um sotaque quase perfeito e em seguida direcionava as empresas que sacam as contas diretamente para ele. Funcionou por um tempo. No entanto, os varejistas eventualmente viram um padrão emergir com endereços de envio na Europa Oriental, então as oportunidades cessaram. A partir daí foi uma transição no jogo de extorsão. Trabalhando com uma equipe, Maxim invadiria empresas americanas bem conhecidas. Estruturas digitais roubavam seus dados de cartões de créditos de 38 mil clientes da Money, um ex-provedor de pagamento eletrônico agora sentado no bolso de Maxim, e depois outro 16 mil dossiês de informações pessoais foram saqueados da Western Union. Com esses dados à sua disposição, Maxim contatou as empresas e se ofereceu para pôr fim às instruções e destruir as informações roubadas com a condição de que o contratasse como seu consultor de segurança. O apóstrofo, que normalmente vinha com taxas de algo entre 50 mil e 500 mil dólares americanos, e Money não apenas recostou e se permitiu tirar proveito de que estavam secretamente em contato com o FBI enquanto toda a aprovação estava acontecendo e estava amarrando Maxim enquanto as autoridades aumentavam sua pilha de material investigativo. Enquanto as tensões de Zitomir era aumentando como estava a ameaça de violência, Maxim formou uma ideia ousada de se mudar para a América, entregar-se ao FBI voluntariamente, receber um tapa no pulso como punição e trabalhar em conjunto com autoridades como especialista em segurança de computador. Em vez de trabalhar contra elas,
Ele poderia fazer a transição para sua própria empresa iniciante na internet e trazer o dinheiro grosso que esteve em contato com as autoridades americanas até este ponto, e elas estavam a bordo parecendo amigáveis e cooperativas, que ele conseguiu no avião para os Estados Unidos. E ele pretendia trabalhar com o FBI, mas eles tiveram outra ideia assim que ele pôs os pés em solo americano, que ficou claro que o acordo havia sido alterado e lá não era nada que Maxine, um criminoso emitido, pudesse fazer. O FBI jogou Maxine em uma pequena sala de isolamento e eles apresentaram uma opção de escolha de Maxine se tornar um informante do FBI trabalhando 24 horas por dia para atrair seus ex-parceiros em uma armadilha pegajosa, ou a opção B, Maxine poderia ir para a prisão, mas em muito espaço de manobra ele cooperou com o FBI. Nas próximas 24 horas, em um ambiente de teste, eles o instruíram a falar com seus amigos em uma sala de bate-papo online russa, enquanto o FBI monitorava todas as mensagens. Porém, Max estava fingindo cooperar. Na realidade, ele estava entrelaçando coloquialismos russos em suas mensagens para alertar seus associados de que agora ele era um agente do governo americano. 3 meses depois, as traduções chegaram às mesas dos agentes do FBI, que rapidamente que isso tinha sido jogado para idiotas, de que Maxine foi retirado para sua casa segura e jogado em uma prisão do condado para enfrentar acusações por seus crimes cibernéticos passados. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os hackers de computador no mundo todo estavam aumentando o volume de spam e e-mails de phishing estavam aumentando a fraude de cartão de crédito. 2001 serviu como um ponto de inflexão fundamental com a estreia de um site de hackers chamado Carter Planet, e não era apenas uma propriedade subterrânea sinistra do paraíso dos ladrões para compra e venda de números de cartões de créditos roubados, senhas, detalhes de contas bancárias e identidade. À medida em que este site ganhou notoriedade, chamou a atenção de um agente de crimes de informática do FBI do escritório de Santa Ana, Califórnia. O agente Hilbert era bem ciente de que ter uma falante nativo de russo e um ladrão cibernético experiente ao seu lado pode ser o golpe de mestre que poderia desvendar todo este site e trazer criminosos cibernéticos muito mais experientes, a fim de se juntar à chamada de missão coleta de inteligência do FBI. Hilbert precisava de trazer duas coisas: uma, garantindo a ele que desta vez o FBI não pretendia aparecer para denunciar seu amigo, e 2, ele precisava de um golpe positivo dizendo como: eu realmente respeito sua habilidade de definir esses fatores. Foi o suficiente para trazer o ucraniano Bordou. Por mais que Maxine detestasse a ideia de trabalhar para o FBI, era uma visão para olhos doloridos em comparação dentro de uma cela de prisão. Todos os dias Hilbert e seu agente buscavam Popov para mantê-lo acorrentado e algemado enquanto levavam para um carro, e em seguida se dirigiram para um prédio próximo, decorado com escrivaninhas e um punhado de computadores Windows e um teclado. Silirico. A rotina logo se tornou conhecida como a cidade de Operação Formiga, durante a qual Popov, que agora tinha uma nova identidade digital, se reunia em salas de bate-papos europeias e subterrâneas e postava sobre o planeta Carter aos olhos do submundo digital. Esse cara era um grande golpista ucraniano que não queria nada mais do que cartões de créditos roubados, e muitos deles saltaram de seu primeiro couro. Era um mistério esse hacker ucraniano conhecido apenas como Script. A dupla conversou online, eventualmente concordando em lidar com esse hacker misterioso chamado Denis Pinhels, que na verdade era Maxim Popov trabalhando com o FBI. Compraria $400 em números de cartões de crédito roubados do Script, e o Script os enviara para a Califórnia, mas ao enviar o contrabando, o Script cometeu um crime federal na jurisdição dos Estados Unidos, que ajudou a polícia ucraniana a prendê-lo em fevereiro de 2003. Os anos que se seguiram anti-City viram o movimento underground da Europa Oriental passar de cimeira supernova. Violações na Target e na Home Depot desviaram quase 100 milhões de números de cartões de crédito e débito em 2013 e 2014. Um programa de cavalo de Troia de fabricação russa chamado Zeus gerou um aumento de 10 anos no assalto a banco online. Worms e botnets, malware que resgata arquivos por Bitcoin, até mesmo elaborado esquema de negociação interna de $100 milhões descoberto no ano passado, todos foram vinculados a hackers de ex-estados soviéticos. Como sempre, a escalabilidade é tudo. Um hacker russo não arrombou uma conta bancária, rouba algum dinheiro e
termina com isso. Ele codifica um pacote de software que automatiza o sequestro de contas bancárias e o vende por $3.000 a cópia. Seus clientes, os verdadeiros ladrões, contratam scammers para distribuir o malware e as mulas de dinheiro para lavar os fundos. Todo mundo tem uma especialidade. Todo mundo é pago. O trabalho de Hilbert Kompopov foi a primeira tentativa de realmente quebrar este mundo, embora em muitos aspectos tenha sido apenas uma nova reviravolta em uma estratégia de aplicação da lei desgastada pelo tempo. Quando uma agência federal de aplicação da lei confronta uma vasta máquina criminosa, invariavelmente tenta sabotar o mecanismo de um relógio por dentro e, para fazer isso, a agência deve se tornar um componente ativo do próprio aparato criminoso que espera destruir. A tática sempre atinge um equilíbrio difícil e Anti-City não seria a última vez que saiu pela culatra. Em outro caso, logo depois, um informante do serviço secreto chamado Albert Gonzalez secretamente juntou-se a hackers russos em uma onda de crimes que comprometeu 160 milhões de cartões de crédito e infligiu perdas na casa das centenas de milhões de dólares, antes de ser pego e condenado a 20 anos em prisão em 2010. O promotor assistente dos Estados Unidos Raymond havia pedido 25. Algumas operações terminam em prisões e cerimônias de premiação, outras em um silêncio constrangedor. A única constante é o underground europeu oriental, que avança, como qualquer máquina, incansável e indiferente e, na maioria das vezes, simplesmente em busca de um trabalho que pague.